1º Crônicas, do capítulo 7 ao capítulo 9. Os filhos de Issacar foram Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Semuel, chefes das suas casas paternas, da linhagem de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. Os filhos de Uzi, Israías, e mais os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Issijá, 5, todos eles chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, pois tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões valentes, todos contados pelas suas genealogias, foram 87.000. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Jediael, 3. Os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes de casas paternas, homens valentes, os quais foram contados pelas suas genealogias 22. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas casas paternas, homens valentes, 20.200. Os filhos de Jediael, Bilã e mais os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Jediael, segundo os chefes das casas paternas, homens valentes, foram 17.200, que podiam sair no exército à peleja. E também Supim e Upim, os filhos de Ir, com Uzim, o filho de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filho de Bila. Os filhos de Manassés, Azariel, que teve da sua mulher. A sua concubina, a Síria, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou mulheres para Upim e Supim. A irmã dele se chamava Maacar. Foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez. E o nome do seu irmão foi Séres. E foram seus filhos, Ulão e Raquém. De Ulão foi filho Beda. Esses foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, teve Isode, Abiezer e Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os filhos de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliadá, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E Ezer e Eleade, aos quais os homens de Tate, naturais da terra, mataram, por terem descido para tomar o seu gado. E Efraim, seu pai, os pranteou por muitos dias, pelo que seus irmãos vieram para o consolar. Depois juntou-se com sua mulher,
E concebendo ela, teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seerá. Foi seu filho Refa, como também Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Ora, as suas possessões e as suas habitações foram Betel e suas aldeias, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gézer e suas aldeias, e Siquém e suas aldeias, até Gaza e suas aldeias. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, e Dor e suas aldeias. Nesses lugares habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer, Imná, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber foi pai de Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Pimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Ira, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itran e Beera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes. E o número deles, contado segundo as suas genealogias para o serviço de guerra, foi 26.000 homens. Benjamim foi pai de Belá, seu primogênito, de Asbel, o segundo, e de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram os chefes das casas paternas dos habitantes de Geba, e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera, este os transportou. Foi ele pai de Uzá e Aiúde. Saaraim teve filhos na terra de Moabe, depois que despedira Usim e Baará, suas mulheres. E de Odes, sua mulher, teve Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Esses foram seus filhos, chefes de casas paternas. De Usim teve Abitude e Epaal. Os filhos de Epaal, Eber, Mizam, Semede, este edificou Ono e Lode e suas aldeias. Berias e Sema, estes foram chefes de casas paternas dos habitantes de Aijalon, os quais afugentaram os habitantes de Gatel, Aiô,
Sazaque e Jerimote. Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispá e Joã foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Epau. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispam, Éber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Estes foram chefes de casas paternas, segundo as suas gerações, homens principais, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitaram o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e seu filho primogênito, Abdom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, e Quis de Saul. Saul foi pai de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás foi pai de Jeoada. Jeoada foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram os filhos de Benjamim. Todo o Israel, pois, foi arrolado por genealogias, que estão inscritas no livro dos reis de Israel. E Judá foi transportado para a Babilônia, por causa da sua infidelidade. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel os sacerdotes, os levitas e os netinins. E alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, e de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Otai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Rassenua, Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos,
segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, regente da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias. Maassai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1760, homens capacitados para o serviço à casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, Balquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, sendo Salum o chefe. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava ao oriente. Estes foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Tinham, pois, eles e seus filhos, o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir 7 dias para servirem com eles. Pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e se alojavam à roda da casa de Deus, porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes por conta eram trazidos e, por conta, eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. Matitias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se cozia em sertãs. E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham o cargo dos pães da proposição, para o prepararem de sábado em sábado. Estes são os cantores,
chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Estes foram chefes de casas paternas dos levitas, em suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Ibeão, e era o nome de sua mulher Macá. Seu filho primogênito foi Abdom, depois Ur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeão. Também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis, Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tareá e Acás. Acás foi pai de Jará. Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Asricão, Pocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.